Pessoal, tudo bem? Gente, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho de GTT, dimensionamento e tolerâncias geométricas. Hoje a gente vai ver tolerâncias de localização. São três: posição, concentricidade e simetria. Te espero no vídeo. Pessoal, a gente vai fazer uma sequência agora de vídeos sobre o GDT, né, as tolerâncias geométricas, especificamente agora com grupos, que eu já tinha feito individualmente cada um, né, explicando individualmente cada tolerância, mas agora a gente vai fazer assim os grupinhos. Então, por exemplo, hoje serão as tolerâncias de localização, depois vai vir tolerâncias de orientação, de forma e por aí vai. Vamos recapitular rapidamente aí, gente, o que significa todo mundo fala o GDT. Vem da sigla inglesa Geometry, Dimension and Tolerance. Dimensionamento e tolerâncias geométricas. Gente, o que é importante entender no GDT, uma das primeiras coisas é o quê? Existe uma diferença entre tolerância dimensional e tolerância geométrica. Tolerância dimensional, a gente precisa usar para garantir a montagem de determinados componentes. Você imagina se não tivesse tolerância, como que ia ser? Não dá, precisa tolerar. Só que geralmente se usa normas abertas, não é, para tolerar. Você tem norma DIN, você tem a própria ISO 286, que já é um pouco mais fechada, mas enfim, você tem normas específicas. Ou até mesmo quando no desenho o projetista coloca lá uma tolerância que ele acha que é viável para aquele projeto. Já nas tolerâncias geométricas, aí precisa ser um pouco mais rígido, porque precisa garantir, né, quando as peças que fabrica, que ela atenda ao projeto. Para que na hora que fizer a montagem final, vai garantir que aquilo não vai ter nenhum problema e o funcionamento do produto venha ser de forma correta. Geralmente se usa muito na empresa, né, da aeroespacial, automotiva e por aí vai. Tudo bem? Pessoal, então, ó, nas tolerâncias de localização, a gente tem três: posição ou posição real, concentricidade e simetria. Em outras literaturas, vocês vão ver também a tolerância de batimento, eles colocam como posição, porque você tem batimento radial, axial, etc. Mas na maioria dos casos é separado. Então aí, posição, fica essas três tolerâncias aí, sendo concentricidade também pode dizer coaxilidade, né? Enfim, vamos para a primeira, gente. Tolerância de posição, gente. Vocês já devem ter visto alguns desenhos aí, esse símbolo aqui, ó. Tem esse símbolo, né, e uma tolerância aqui, 3 centésimos no caso aqui, e algumas referências aqui. Turminha, o que vem a ser isso? Normalmente, o que acontece, eu já vi acontecer o pessoal olhar essas cotas aqui no quadradinho e falar, não tem tolerância, ele tolera isso aqui e ele ignora isso aqui, ó. O que acontece? Matou a peça. Por quê? Essas cotas aqui nos quadradinhos, turminha, é dimensão básica, cota básica para referência do GDT. Geralmente, quando você vai medir com isso com uma máquina tridimensional, você precisa informar a referência. Então, tem que colocar esses valores aqui. Senão, a máquina entende errado e dá um cálculo absurdo. Então, o que acontece? O que vai ser tolerado nesse caso são os elementos. No caso aqui, os 4 furos serão tolerados individualmente quanto à sua posição nos eixos x e y, no caso. Claro que será tolerado além, né, do diâmetro 30H9, o valor dele, mas também a sua posição. Então não pode esquecer, isso aqui, ó, é uma cota básica, ó, 10, tá vendo? Então nesse caso aqui a gente tem o quê? Ele está pedindo uma posição real de 3 centésimos em relação a essas referências aqui, B e C. Turminha, o que vem a ser isso? O símbolo de diâmetro quer dizer o quê? Que a característica é cilíndrica, ou circular no caso aqui, né? Então, para isso, coloca-se o símbolo de diâmetro. E os 3 centésimos, vou mostrar para vocês agora, é um diâmetro imaginário, dentro de um campo imaginário aqui de 3 centésimos, tem que estar contido dentro desses furos aqui. Da seguinte forma, gente, vamos imaginar isso aqui, ó. Você tem um quadrado, que eu vou chamar ele de... um quadrado imaginário, que eu vou chamar de zona de tolerância. Isso é a zona de tolerância. E aí, você vem aqui com o centro do seu furo, né? No caso aqui, o centro do furo da peça.
eu vou chamar isso aqui de centro do furo, ele está dentro da zona de tolerância. Nesse caso aqui, não está? Está dentro, ó, tá vendo? E nesse caso aqui, continua dentro da zona de tolerância. Nesse outro caso aqui, turminha, está dentro da zona de tolerância, o centro do furo, da peça, não tá? E agora? Agora está fora da zona de tolerância que a gente delimitou aqui no plano cartesiano falando, né? Eixo X e Y. Nesse caso aqui, turminha, tá fora. Só que aí, o que acontece, gente? Por volta aí do ano de 1940, alguma coisa, um escocês chamado Stanley Parker, a quem nem é muito atribuído isso, embora ele também não seja muito conhecido, ele descobriu o quê? Que mesmo desse jeito aí, as peças davam montagem. Ou seja, tá fora da zona de tolerância e mesmo assim montava. O que ele fez? Ele descobriu uma forma de tolerar isso, vamos dizer assim, de oficializar isso da seguinte forma, gente. Olha o que ele fez, ó. Ele considerou aqui a maior medida, né? Ou seja, é o diâmetro. Toda essa região aqui foi o que ele considerou para tolerar isso daqui. Valendo, no caso aqui, ó, os 3 centésimos, né? Aí você vai me perguntar, mas como que ele chegou nesses 3 centésimos? Gente, da seguinte forma. Ele fez também essa continha aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ele fez o Pitágoras aí e chegou aqui nos 15 microns aqui. Que você, multiplicando por 2, né? Porque o cálculo foi feito na metade aqui, né? Você tem a hipotenusa aqui, ó. E aí você pega a outra metade, né? Que é toda essa área aqui. Aí você chega nos 3 centésimos aqui, ó. Tranquilo? Então, é dessa forma que é feita a conta. Então, quando alguém te perguntar, como que faz o cálculo de posição, ou posição real, como a gente fala, é dessa forma. Calcula-se a hipotenusa dos 2 catetos e multiplica isso por 2. Geralmente você vê isso em relatório de máquina tridimensional. Você vê os valores das referências também, tem que informar isso para a máquina, se não tiver ela vai dar o cálculo errado, e vai achar que a peça está fora e não está, né? E você vai ver o valor que foi usado aqui, os deslocamentos nos eixos ela tem, né? Vai aparecer lá no eixo X, o Y, o deslocamento, quanto que é, e vai aparecer o cálculo total aqui. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Então, isso aí é a posição real. Para ficar bem claro mesmo, gente, para frisar bem isso, ó, vamos imaginar isso aqui, ó. Tem o furo aqui, nosso diâmetro, né? Lembrando, posição real, eu posso ter posição real de um quadrado, de uma chaveta, não necessariamente um diâmetro. Então, tem um furo aqui, ó. Como é que fica a brincadeira aqui, ó? E você tem a zona de tolerância, que é o azul aqui, ó. Dentro dessa zona de tolerância, esse amarelinho aqui é o centro do furo da peça. Centro do furo, olha como é que funciona. Ele tem que estar dentro desse imaginário, dentro desse diâmetro aí, ó. Então, resumindo, para você garantir isso, não pode ter um deslocamento mais que, no caso aqui, desses 3 centésimos, se, por exemplo, aqui, der mais de, sei lá, 15 microns, desculpa falando, 15 microns aqui, e um exemplo aqui, 18 microns, já matou a tolerância de posição. Tem que estar na casa de milésimo. Então, por exemplo, isso aqui deu 11 microns, aqui tem que ser, no caso, uns 9, né? Para compensar aqui e na conta final não passar dos 3 centésimos de milímetro aqui. E como é que você pode medir posição real, gente? Normalmente com uma máquina de medir coordenadas, uma tridimensional. Por quê? Porque a gente está falando em coordenadas, você tem as referências lá, nem sempre é o mesmo centro, como é o caso da concentricidade que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Pode medir também com a máquina de forma e posição, mas quem não tem esses equipamentos, geralmente se usa fazer dispositivos de controle, que garantem essas características. Ficou claro, pessoal? Então vamos agora dar uma olhadinha para vocês vão entender mais ainda, porque quando se fala em tolerância de concentricidade, o cálculo é o mesmo. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa próxima tolerância, turminha? Pessoal, agora no caso da tolerância de concentricidade, o cálculo é o mesmo do que a gente acabou de ver, que é o de posição. Só que agora, eu não tenho mais coordenadas como referência, um diâmetro, né, em relação ao outro. Não necessariamente um diâmetro, mas pode ser que no caso de concentricidade, você pode medir concentricidade entre, por exemplo, um cilindro, um cone, esfera, enfim. Então vamos lá.
Agora, nesse caso, a referência está aqui, do diâmetro de 20 é a referência, e eu quero comparar esse outro furo aqui, ó, que é 16. Quero comparar ele em relação a isso aqui, se ele está concêntrico, no mesmo centro desse diâmetro aqui de referência. Como é que funciona aqui, ó? Eu tenho o datum. Datum, eu não comentei com vocês, é a referência, né? Falando no GDT, é a referência. Então, a gente tem o elemento de referência, que é o diâmetro de 20, tá aqui. E ele pede tolerância de posição do próximo diâmetro, que é o de 16, esse aqui, ó. Ele pede uma tolerância de concentricidade de 4 centésimos de milímetro. Ou seja, aqui a zona de tolerância, aqui esses 4 centésimos, é um diâmetro imaginário, né? Igual na posição. E aqui você tem um furo vermelho que é o de 20. E essa bolinha, gente, é o centro dele. Então, ó, tá vendo? Ó? Ele tem que ficar dentro dessa área aí. Para que você garanta os 4 centésimos. E aí o cálculo volta lá, mais uma vez, né? Falando para vocês. É o mesmo cálculo de posição real. Onde calcula-se a hipotenusa entre dois catetes e multiplica isso por 2. Ficou claro, pessoal? Então aqui, concentricidade, tá vendo? Tem que estar dentro dessa área aí. Como é que eu posso medir concentricidade? Também com uma máquina tridimensional. O que mais? Máquina de forma e posição. Dispositivos de controle. E no caso de concentricidade, ainda é mais fácil medir, porque você pode ainda fazer um calibrador, um eixo, né? Para comparar um com o outro e ver se está concêntrico. Reloginho apalpador. É um pouco mais fácil de medir esse tipo de características manualmente. Tudo bem, pessoal? Vamos ver a terceira e última, no caso aqui agora, simetria. Simetria, como o nome já diz, é algo que tem que estar simétrico em relação a outra coisa. Então, por exemplo, você tem um oblongo aqui, onde ele pede uma tolerância de simetria, né, de 8 centésimos de milímetro em relação às referências, os dados A e B. Os rasgos aqui, né? Turminha, tem aqui, ó, uma linha azul que está passando aqui, é o centro da peça. E esse oblongo aqui, o que a gente quer dizer agora? Ó? Ele tem que ficar contido dentro dessas linhas tracejadas aí, ó, que são os 8 centésimos, o imaginário aí, né? Então, ó, esse pontinho azul aqui, ó, é o centro do oblongo. Então, ó, ele não pode passar nem para cima nem para baixo, dos 4 para baixo, 4 para cima. Então, tem que tomar um cuidado na simetria aí, gente, é o quê? Na hora de efetuar a correção, porque vamos imaginar que você tem um deslocamento de simetria de, sei lá, 5 décimos, meio milímetro. Se você pedir uma correção de 5 décimos, você só vai estar invertendo o erro de lado. Então, é sempre a metade para ter o equilíbrio aqui, ó. Esse equilíbrio, tá vendo? Ó? Então, tem que estar, não pode estar metade para baixo, metade para cima. Então, gente, simetria é um pouco complicado, porque acaba confundindo essa questão de correções, né? Mas tem um vídeo que eu expliquei bem isso daí, na playlist GDT, vocês vão achar no nosso canal aí, e falando mais sobre simetria, entre outras tolerâncias. Então, por hora é isso. Espero que tenham gostado. A ideia aqui é dar um resumo para vocês das tolerâncias de localização, né? Fica ligado no nosso canal que vai vir mais novidades sobre o assunto de GDT, entre outros, né? Ative o sininho para receber as novidades. Grande abraço. Tchau, tchau.